Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Deixa eu só ver se está tudo direitinho. A princípio está tudo direitinho. Que Jesus possa proteger a todos. Nosso retorno hoje encerra nosso recesso. A partir de amanhã voltamos com nossas lives ao vivo. A nossa reunião presencial, tudo de volta a partir dessa semana. Então, sejam todos bem-vindos. Talvez ainda alguns ajustes no meio do caminho, mas todos serão avisados com o tempo, mas nossos compromissos de segunda a sexta, de segunda a quinta, de domingo a quinta, estão restabelecidos. Espero que tenham sentido um pouco de saudade e que nós possamos voltar firmes e fortes. Então, hoje, como esse retorno é tão interessante, por que não? É óbvio que nós não vamos saltar, mas vamos aproveitar, como sempre, essa reflexão para pensarmos nesse momento. Então vamos ver e ouvir o que a Joana tem para nos trazer. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 153. Ser amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores, seja o teu primeiro passo. Pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais, que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Que assim seja. Quem de nós não tem algo para dar? Não estou falando nunca, né? Nem foi dito aqui em momento nenhum sobre dinheiro, sobre bens, sobre nada disso. O que o Espiritismo nos convida sempre é ao progresso, a nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, com pensamentos melhores, com vidas melhores, com valores melhores, tudo melhor para a nossa vida. Então, o que a Joana nos traz é exatamente isso. Na nossa caminhada, é importante nós termos dinheiro, é importante nós termos conhecimento das coisas, é importante nós termos bajuladores, ou então estarmos rodeados de pessoas amigas. Não. Importante não é. Possível sim, e não há problema algum de ter essa situação, mas importante para o nosso desenvolvimento, não. O que é importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, é nos tornarmos seres melhores. E um dos passos, dos muitos que temos que dar, um deles é observar e estar atentos àqueles que estão ao nosso lado. Exercita a caridade, exercita a compaixão, exercita tantas coisas que ficaria aqui um tempo intitulando um parente que está próximo de nós, que nos trata de uma maneira pouco cristã, requer de nós a caridade, compaixão, requer de nós paciência, tolerância. Um parente que está ao nosso lado, a nos bajular, a nos adular e viver, nos colocar, né, em uma posição boa
requer de nós atenção e cuidado para que nós não nos enfeiticemos, nós não passemos a acreditar piamente que essa pessoa está correta e coberta de razão, o que pode nos tirar de dentro da humildade, da compreensão, das necessidades de aprender cada vez mais. Então vejam que tanto um lado quanto o outro é sempre muito importante nos atentarmos às situações. Então, a Joana toca nesse ponto daquelas pessoas que estão ao nosso lado, aquelas que nos buscam, nos procuram, até mesmo daquelas que podem estar um pouco fora de sintonia conosco. Mas requer de nós um cuidado a mais. Então, se uma pessoa vem nos buscar, vem nos procurar, que nós saibamos dar a ela ao menos uma atenção. Necessário for, se tiver em uma situação da qual um contato simplesmente não seja suficiente, que não sirva, mas a gente pode presencialmente buscar essa pessoa. Mas antes de evoluir, é uma reflexão, temos que nos atentar a um detalhe. Ajudar sempre, paparicar nunca. Uma pessoa nos procura, a gente ajuda, nós nos esforçamos para tirar a pessoa daquela situação. Bom, mas isso aí eu tenho que ficar agora ao lado dela para não deixar mais nada acontecer. Não. Você atendeu, a pessoa está precisando de apoio, você ajudou e a vida segue. Mas a pessoa está precisando de mim, ela requer a minha presença constante. Se for enfermo, ou do corpo ou da alma, devemos dar uma parcela necessária até a pessoa aprender, ou se reestabelecer e caminhar. Não que nós tenhamos que fazer de tudo para a pessoa sair da situação dela. Isso é um engano que alguns cometem. Acha que a pessoa precisa ser carregada. É um dever meu como cristão investir todo o meu tempo. A câmera caiu. Mas não tem problema, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Investir todo o meu tempo, todo o meu esforço, tudo aquilo que está ao meu alcance para tirar a pessoa daquela situação. Não é assim que funciona. Por que não? Porque lembremos que nem todos estão prontos ou preparados para receber ajuda. Mas como é que eu vou saber se a pessoa está pronta e preparada? Exatamente quando você está ajudando, se a pessoa está se esforçando a se levantar, a se reerguer, a se colocar numa situação melhor. Opa, voltou. Está muito estourado. Calma aí. Isso aqui é assim mesmo, gente. É ao vivo. Eu falei para vocês, não vou ficar fazendo edição, não. Então, entendida essa situação, não é que nós tenhamos que ficar carregando a pessoa com a mão. Nós devemos ajudar. Ajudou, levantou, vida segue. Tá? Mas para todo mundo é assim? Para aqueles que estão mais próximos, são os nossos compromissos. A gente dilata mais um pouco, mas também vale essa sentença, essa máxima. Coloca de pé e deixa caminhar.
se é um filho, se é um irmão, se é um tio, se é um pai, se é uma pessoa que está ali ao seu lado, não fique paparicando, porque senão a pessoa não aprende. E o aprendizado leva tempo. Então, temos que temos que prestar atenção e não cair nem para um lado e nem para o outro. Que lado e que outro é esse? Um lado do paparicar e o segundo abandonar cedo demais ou de liberar cedo demais. O que a Joana nos traz é o seguinte: muitas pessoas irão nos procurar pedindo ajuda. Muitas pessoas irão nos buscar reclamando da vida, reclamando das situações. Cabe a nós entender até que ponto nós podemos ajudar essa pessoa. Ouvir essa pessoa, seus lamentos, suas dificuldades, dar força, etc. Beleza, não tem problema nenhum. Sigamos em frente. Agora, interromper a nossa vida para dedicar somente a essa pessoa é algo que nós temos que tomar um cuidado. Há situações que requerem essa conduta. Porém, há situações, em sua maioria, que não requer. A pessoa tem que aprender a caminhar, tem que aprender a compreender as suas necessidades. Porque, infelizmente, é comum as pessoas buscarem sempre uma ajuda, um conforto. Lembra quando eu comento sempre com vocês, a gente tem que evitar de gastar as pessoas. Ficar levando para as pessoas sempre as mesmas dificuldades, o mesmo problema, nos tornarmos pessoas mal vistas. Por quê? Porque, infelizmente, nós passamos a ser essas pessoas que querem atenção. Nós afastamos tanto de nosso lado que nós não temos mais a quem procurar, a quem buscar para resolver ou nos fazer companhia. Então, feito esse desvio, porque é importante, o texto ele vai partir da situação em que nós não sabemos o que está acontecendo. Então, nós somos convidados a nos doar, mas temos que tomar muito cuidado com esses senões, essas vírgulas, essas situações, para que nós não caiamos nas teias de um compromisso que não existe. Um compromisso que nós talvez tenhamos entendido mal nas entrelinhas. Então, as pessoas que nos procuram buscando ajuda, seja ajuda física, problemas de saúde, problemas financeiros, ou problemas espirituais, morais, psicológicos, nós temos que estar atentos a essas pessoas. Não podemos ignorar essas pessoas. Mesmo que seja, às vezes, difícil para nós. Por exemplo, um irmão e uma irmã, um pai, um filho, um tio, um primo, um parente, que é mais difícil, cobra de nós algo mais complexo. Uma pessoa que nos gasta energeticamente, nós gastamos energia com aquela pessoa nos cansa. Nós temos que atender aquela pessoa, mesmo que seja bem difícil de fazê-lo,
mesmo que por vezes até murmuremos, mas que seja muito rápido esse murmúrio, lembrando que o que foi possível eu fiz. O que estava dentro do meu alcance, eu fiz. Então, cuidado. E um outro grande cuidado, o que acontece muito na situação que eu tenho lá no centro, como presidente, a gente faz as lives, eu não vejo como é que está a vida de vocês. A gente... Lá no centro, a quantidade de pessoas que chegam, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu não tenho como ficar olhando pormenorizadamente como é que está a sua vida, etc. E também, imagina, quantidade de pessoas que ficarem me acessando, Dan, tá assim, tá assado. É cansativo para os dois lados. Mas a quem está precisando de ajuda, é necessário pedir. E a quem está sendo pedida essa ajuda, é necessário atender. Lembremos sempre dessas questões. Temos sempre que ajudar. Por mais de... mas eu já ajudei 10 vezes. Me veio aqui essa questão. Por exemplo, um parente veio me pedir um dinheiro emprestado. Aí eu fui lá e emprestei a primeira vez. Veio a segunda, aí eu emprestei de novo. Veio a terceira, eu emprestei novamente. Veio a quarta. Já notaram que virou um ciclo? Como eu falei antes, ajudar sim, carregar. Quem nos carrega muitas vezes é Deus, Jesus, os bons espíritos. Porque eles sabem o momento necessário de nos carregar. Porque tem horas que nós vamos ficar caídos. E como nós também não sabemos, nós vamos ajudar a primeira, a segunda, a terceira. Vamos ajudar a quantidade de vezes seja necessário. Quando percebemos que estamos sendo explorados, estão abusando da nossa bondade, nós devemos afastar essa situação. Tá? Então, vamos ter o foco naqueles amigos que são um pouco afastados e que nós notamos com o rosto meio triste, o semblante caído. Eu, quando eu converso com vocês e sinto que um de vocês está com alguma questão, algum problema, eu já me aproximo, eu já tento entender o que está acontecendo. Mas quando eu não vejo, alguns de vocês chegam e me procuram, eu sempre atendo. Às vezes não na hora que vocês estão procurando, que eu estou fazendo outras coisas, mas eu sempre irei atender. Sempre buscarei atender da melhor forma. Temos que também, ter paciência. Nem todos estão à disposição nossa o tempo todo. Inclusive, os profissionais, os psicólogos, os analistas, os médicos, nós podemos até marcar horário, mas quantas vezes chegamos lá e demoramos a ser atendidos? Então, cada um tem o seu tempo, tem a sua necessidade, tem o seu momento. Não é porque eu vou ligar para o fulano, ele é obrigado a me responder naquele momento. O que acontece hoje em dia, já aconteceu algumas vezes, a pessoa manda uma mensagem e daqui a 10, 15 minutos, mas você não vai me responder? É complicado. Eu sei que quem está aflito demanda tempo, requer urgência. Mas também tem que entender que nem todos que estão na rede para nos ajudar estão disponíveis. Então nós temos que entender essas situações também. Tudo é um processo profundo de reconhecimento. Não estou aqui me eximindo nem me desculpando, muito pelo contrário, estou aqui explicando como funcionam as coisas. Do mesmo modo que vocês também têm a vida de vocês, aqueles que nos ajudam, eu digo por mim que tem muitas pessoas que me ajudam, também têm a vida deles e o momento deles. Eu não tenho como interagir instantaneamente com todos.
Às vezes eu ligo para a pessoa não me atende, eu tenho que entender que aquela pessoa está fazendo algo naquele momento. É complicado, é difícil? É. Principalmente quando é uma situação de saúde, problema que a gente precisa resolver, alguns detalhes que requerem uma determinada urgência, é mais complicado. Mas mesmo assim, temos que entender que nem todos estão ao tempo todo à nossa disposição. E lembrar que, às vezes, exigências nos afastam. Eu digo isso porque onde eu trabalhava era assim. Eu vi diversos. Na minha época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas era o tal do telefone, clientes ligando insistentemente para qualquer problema ou com o mesmo problema. E a gente não via pessoas que não atendiam o telefone propositalmente. Então, tenhamos muito cuidado, tenhamos muito discernimento daquilo que nós lançamos. Eu costumo falar para aqueles que são próximos que quando nós pedimos uma ajuda, é como se nós gerássemos um vínculo de ligação com aquela pessoa que está nos ajudando. Então, existe um compromisso disfarçado, não digo mais implícito, um compromisso implícito ali naquela situação de tentar ser o menos desconexo possível. E o contrário, não, eu não vou ligar para o Dan porque, poxa, eu vou ficar atrapalhando. Não, mas se você está passando por um problema, me liga, ou então manda uma mensagem. Se eu estiver à disposição, eu atendo. Se eu não estiver à disposição, ou eu retorno a ligação, ou eu respondo a mensagem. Às vezes mensagens são mais fáceis. Esse dia eu estava viajando, recebi várias mensagens e eu não podia parar de dirigir para poder responder. Eu aguardava até o final do dia, quando eu chegava no hotel, para poder responder as mensagens. Então é assim que funciona a vida. Então, não podemos deixar de pedir e também não podemos exigir demais essas necessidades. Porque cada pessoa que nós ajudamos, ou cada pessoa que é ajudada por nós, ela guarda dentro de si um bom pensamento. Mas não se iludam que aquele pensamento é um pensamento bom o tempo todo e vai durar perpetuamente. Não. De novo, uma experiência própria, casos que eu já passei. Ajudamos 10 vezes, 100 vezes. Aí aquele dia que a gente não pôde ajudar, ou aquele dia que a gente já também não estava bem e fez algo que a pessoa não era o que a pessoa queria ouvir, ela rompe conosco e tudo aquilo que já foi feito anteriormente é perdido. Eu estou vendo um passamento de luz. Existem pessoas que são assim. É uma ingratidão, mas não é um pensamento ingrato, é apenas as necessidades. As pessoas ainda não sabem lidar bem com alguns tipos de necessidade. Então, devemos ter muito cuidado com as pessoas que nós estamos pedindo ajuda para não sobrecarregá-las e também compreender quando elas não podem nos ajudar. Ou até mesmo as situações que estão ali envolvidas. Não estou aqui puxando a orelha de ninguém, eu vou sempre bater nessa tecla. Não estou falando com A ou com B. Posso estar falando nesse momento com 5, 2, com 10, com 100 pessoas. Não importa quantas pessoas, não importa quem esteja vendo isso. Não estou falando diretamente com você ou para você,
Não, para você sim, mas não estou falando de você, melhor dizendo. Estou falando com você, para você. Não estou falando de você. Não estou te usando como exemplo, não estou... Não, o texto traz essas reflexões e a gente vai buscando as reflexões para compreender. Se, por acaso, em algum momento você assim se identifica, não há problema algum. É só uma questão de ajustar, entender, compreender, até mesmo de conversar. Problema algum. Se você fala assim, mas não é comigo, beleza, tá ótimo. Não existe essa ideia de uma carapuça. O Dan está falando para mim, está falando de mim. Eu recebo muitas mensagens de muitas pessoas, eu falo com muitas pessoas lá no centro. Imagina eu parar tudo que eu estou fazendo para falar de uma pessoa em específica e é logo você. Não que você não seja importante, você que eu digo, todos que estão assistindo, não que não sejam importantes. Óbvio que são. Mas eu não posso chegar aqui e dar um recado desse, esperando mirar somente uma coisa, uma pessoa. Eu estou dando exemplos. Estou dando um pouco daquilo que eu aprendo. Porque eu também fui desse modo. Hoje eu tento não ser tanto, mas ainda sou. Eu ainda canso muitas pessoas. Eu ainda exijo muito de algumas pessoas. Então, tento profundamente mudar isso aí. Por isso que eu sei, se você se reconhece assim, eu entendo a sua dor. Eu compreendo o quão difícil é. Não se revolte, não se aborreça. Ao contrário, resigne-se, perdoe-se, porque é um aprendizado. Isso demora, isso leva tempo. Viver é algo muito complexo. Não acredite que um jovem que tenha vivido ou viva apenas 15 anos seja muito infantil em relação a um adulto de 70. Às vezes, em determinadas áreas, um jovem de 15 tem uma ideia mais sólida do que o adulto de 70. Para você não ficar chateado, um adulto de 57, que nem eu. Pronto. Então, uma pessoa de 15 anos, às vezes, tem uma determinada maturidade em uma determinada área que seja maior do que a minha. Talvez a vida, a situação, ela viveu, dê a ela essa capacidade de resistir muito mais do que eu. Mas não quer dizer que serão em todos os setores o tempo todo. É óbvio que a juventude dessa pessoa não tem um campo de aprendizado, de vivência, de experiência grande igual a minha. E não quer dizer que a experiência dela seja pior do que a minha. São diferentes. O que eu vivi aos 15 anos de idade é completa e diametralmente diferente do que essa pessoa vive nos seus 15 anos. Pensemos sempre nisso. Como Vicente sempre usa um termo muito bacana comigo. Sejamos leves. Leves é o seguinte, é não sermos pesados para as pessoas, não darmos trabalho para as pessoas. Evitarmos, né? Vamos dar trabalho, sim, naquilo que precisamos dar. Mas não vamos deitar algo que está dentro de nós. Muitas vezes pessoas me buscam lá no centro, eu falo, busca um psicólogo. Busca um psicólogo, porque não adianta uma conversa de 10, 15 minutos numa mesa, um telefonema de meia hora, de 40 minutos. Não dá para equalizar um problema que um psicólogo levaria talvez anos para resolver. Ameniza, ajuda, mas o ideal é fazer o tratamento. Então,
Nunca, aqui no texto, né? Está muito interessante, e diz aqui, ó, que nunca permitas que outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Quando uma pessoa desencarna, a melhor oração que a gente pode fazer para essa pessoa é: obrigado, meu amigo, obrigado, meu irmão, pelos momentos que você me permitiu passar ao seu lado. Obrigado pela experiência adquirida juntos. Obrigado por todo esse carinho que você teve comigo. Ou obrigado pelo aprendizado. Às vezes a pessoa é uma pessoa rude, mas me ensinou a ser uma pessoa melhor, a compreender as pessoas de uma maneira melhor. Então, todos nós temos algo a oferecer. Nem que seja o ouvido. Eu não tenho nada bom para dizer nesse momento, mas eu ouço a pessoa liga para mim: Dan, tô bem. Tá, não, vamos. Eu também hoje não tô bem, mas e aí? E a gente vai ouvindo. Às vezes as pessoas estão com vontade só de desabafar. E isso é bom, não é ruim. Agora, quando a pessoa vive em um estado que precisa sempre estar desabafando, vive em questões internas, aí é aquele momento que precisa procurar um profissional para lhe orientar a lidar com essas situações. Não é o dirigente espírita, católico, evangélico, não é qualquer outra pessoa que irá fazer isso. Isto é, se essa pessoa também, durante o seu tempo de exercício profissional, seja um psicólogo, seja um analista, né? E poderá sim realmente ajudar. Mas dentro do caráter religioso, ou dentro do caráter espiritual, a gente vai até um determinado ponto. Religião é muito, muito importante. Muda a vida da gente. Desde o momento que nós encontramos dentro da religião os alicerces necessários. Desde que nós consigamos promover dentro de nós as mudanças. E há mudanças que são muito profundas, que são difíceis de serem mudadas. Difíceis de serem mantidas, gerenciadas. Então, o que você puder dar a alguém, dê. Não estou falando dos bens materiais. Dê atenção, dê mas me soa aqui um alarme. Não é pessoa chegar para você: Dan, quero desabafar. Ok? Se você não está bem, se você não está preparado para ouvir aquilo, você tem todo o direito ou de não atender, ou de dizer para a pessoa: meu irmão, te atendi, mas eu não estou bem nesse momento. Haverá aquelas pessoas que dirão assim: mas como? Dan, você é um dirigente espírita, como é que você pode estar mal? Eu sou um ser humano. Eu posso estar mal. Eu posso passar também pelas minhas provas. Não é porque tenho uma condição de enxergar a vida de uma determinada maneira que isso me isenta de passar pelas necessidades. Então, entendamos que temos que dar atenção. Eu peguei o texto e dei uma ampliada, tá? Que é o que nós fazemos, compreendê-lo de uma maneira melhor. Sejamos amigos, sejamos honestos. Honestos não é chegar para a pessoa: olha, fulano, você está me apoquentando, você está me atrapalhando. Não, isso não é honestidade, isso é grosseria. Vai ficar dando respostinha, ficar dando liçãozinha. Isso é grosseria. Ser honesto meu irmão, me perdoa nesse momento, mas me dê aí 1 hora ou 2, eu vou tentar me equilibrar e eu converso com você. Ou então eu não respondo e você também manda mais uma mensagem ou 2, não há resposta, se acalme. Se acalme, porque aquela pessoa, o Dan ou qualquer outra pessoa que você está mandando a mensagem, pode estar tratando de outra coisa. Eu fiquei entregado durante a viagem, eu não respondi por uma pessoa
Mas eu visualizei a mensagem. Eu estava dirigindo, o aplicativo estava no painel do carro, eu visualizei a mensagem e eu não pude responder, porque eu tinha que parar para poder falar ou digitar, e aquilo ali não podia fazer. Não podia interromper a viagem, né? Até porque o local onde a gente estava, não sabia se era perigoso ou não, mas que seja. E depois a pessoa me mandou uma mensagem mal criada, falando assim: poxa, eu vi que você visualizou a mensagem e você não me respondeu, você está me ignorando? E eu visualizei novamente a mensagem, eu li a mensagem e não podia parar. Simone estava até do meu lado, falou assim: você não quer gravar um áudio? Eu falei: não, vou gravar áudio não, vamos aguardar a viagem terminar, porque eu estou concentrado, estou dirigindo, estou atento a um monte de coisas e ali não é lugar para ficar batendo papo, naquele momento onde eu estava. Então eu esperava chegar no lugar para a gente comer, para ir num banheiro, né? Eu parava, respondia, ou então, dependendo da situação, se fosse algo que necessitasse conversar mais, eu deixava para a noite. Mas eu achei interessante que as pessoas, a tecnologia dá vários recursos e as pessoas abusam dos recursos. Ah, mas você viu? Não, eu posso ter visto, mas eu posso não ter tido tempo de formular. Você quer que eu pegue o telefone, te atenda para tudo que eu estou fazendo? No caso, eu estava dirigindo, eu paro o meu carro na beira de uma estrada, no meio de um ermo. Não, agora eu vou te responder por um problema que eu posso te responder mais tarde. Não é nada de vida ou morte. Entenderam? Então, é ter esse discernimento, ter essa compaixão para com o próximo. Então, aprendamos a dar essa compaixão quando a pessoa não nos entende. E aprendamos a ser compassivos também com as pessoas que não têm o tempo disponível para nos dar a sua atenção. Que nós possamos entender essa regra de convivência da vida. Eu sei que os dispositivos nos aproximaram demais, às vezes, até demais da conta. Lembro da minha época, lá da minha juventude, que era o tal do telefone. A gente ligava para a pessoa: fulano está aí? Não. Aí ligava para outro lugar: fulano está aí? Não. E ligava, aí daqui a pouquinho você falava: fulano, onde você estava? Eu fui no shopping, ou eu fui não sei o quê. Não tinha telefone fixo disponível para ligar para a pessoa. Hoje, com esse advento do celular, muitas pessoas que ainda não entenderam que, mesmo por eu estar conectado o tempo todo, mesmo por nós estarmos conectados, não somos obrigados a responder imediatamente, não por falta de vontade, ou não por uma questão de ignorância, não, mas é pela situação do momento. Lembra? Vamos ajudar, mas até um determinado ponto. E entendam, da mesma forma, eu, quando estou passando por problemas e ligo para uma pessoa, já tive questões médicas que eu estava ligando para o meu médico, passando necessidade, passando mal, ou só vi uma resposta automática dizendo: se você estiver passando mal, procura um médico. Eu falei: mas estou procurando. Eu falei: não, mas procura um médico, não é mandar mensagem para médico. Então eu ia na UPA, eu ia no hospital para poder me consultar, e depois eu passava para ele, meu médico, né, tudo que havia acontecido e como fui tratado. E ele dizia: não, complementa com isso ou não foi o suficiente. É assim que nós vamos levando a vida, é assim que a vida funciona. Então, entendamos o que a Joana nos traz nessa noite. Para variar, passei muito, estamos começando aos nossos trabalhos, né? Peço perdão a todos, que possamos, todos nós... me veio aqui a mente, isso aqui não é desabafo, não estou brigando com vocês, não estou reclamando, não estou dizendo que vocês estão fazendo errado, nada disso. Eu estou dizendo como a vida funciona. Não estou reclamando de vocês. Inclusive, esses dias uma pessoa falou assim: mas você já voltou de férias? Eu falei: mas como assim? Eu queria falar com você uma situação, mas para isso eu não estou de férias. Estou de férias da reunião, do compromisso da reunião. Mas para ouvir, para conversar, eu não estou. Atendi muita gente.
E se eu não tiver tempo, se eu estiver atendendo outra pessoa, guarda que eu vou conversar com você. Fique tranquilo. E Jesus abençoe, ilumine, fortaleça, que essa semana seja uma semana maravilhosa, retornando os trabalhos, que nós possamos, em nossas mentes e em nossos corações, fazer o mundo cada vez melhor. Então, vamos à nossa prece. Deixa eu colocar aqui. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite especial e que novamente esse seu servo abusa do horário, abusa das situações. Peço perdão, sei que deveria ter mais disciplina, tanto com vocês do plano espiritual como dos nossos irmãos aqui do plano material. Me perdoe, que todos nós possamos receber todas as forças necessárias para enfrentarmos nossas situações, nossas necessidades, que possamos buscar ajuda com o próximo e que o próximo também possa vir buscar ajuda conosco. Óbvio que cada um de nós pode ajudar, cada um de nós tem algo no seu coração, nem que seja um ouvido para simplesmente escutar as dores do nosso irmão. Senhor, seja feita a vossa vontade sempre, que nós possamos nos organizar, nos fortalecer, nos iluminar. Que a semana seja uma semana de muita paz, de muito amor, de muita luz, de muito trabalho e de muita experiência, Senhor. Obrigado, que assim seja, e graças a Deus.